Olá, tudo bem com você? Hoje quero partilhar contigo uma inspiração de Deus, algo muito profundo, que inclusive eu quero orar com essa moção para me apropriar cada vez mais dessa verdade linda de Deus. Por isso te convido a ficar comigo até o final do vídeo e escutar aquilo que Deus tem para nós e assim deixar que a tua vida seja enriquecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só, nós temos de nós mesmos uma imagem que não é verdadeira. Por quê? Porque a vontade é da concupiscência, mas a decisão é sua, é minha. Quando eu misturo isso, eu começo a perder as minhas convicções. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus acerca desse assunto de que a vontade é da concupiscência, mas a decisão é minha, é sua. São Paulo, aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 20, diz o seguinte: Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Palavra do Senhor. Muitos de nós criamos de nós mesmos uma imagem falsa, porque a gente não se atenta a separar essa realidade que está no versículo 20 do capítulo 7 da carta aos Romanos. Essa é uma grande verdade de que, se faço o que não quero, não é eu que ajo, mas é a concupiscência. E se a gente perde essa convicção, a gente vai caindo com facilidade. Eu preciso me segurar nessa convicção de que a vontade de pecar não é o meu eu mais profundo, não é a minha essência, mas é o pecado, é a concupiscência. Agora, a decisão de pecar ou não, aí sim, isso cabe a mim. Nós temos um eu intrínseco e o eu extrínseco. O que vem a ser esse eu intrínseco? É aquele eu mais profundo, o eu verdadeiro, a nossa essência. Já o eu extrínseco é o eu social, aquele eu da preocupação com o pensamento do outro. Então, quando eu ajo diante da sociedade, não como eu quero, na minha essência, no mais profundo de mim, mas preocupado com a opinião do outro, eu estou agindo de acordo com o eu social, o eu extrínseco. Porém, a concupiscência não é nenhum desses dois. São Paulo deixa muito claro que a concupiscência é a força do pecado que mora dentro de nós. É claro que chega um momento que o eu extrínseco passa a estar aliada à concupiscência. Mas eu quero chamar a atenção, meus irmãos, para algo muito próprio do apóstolo São Paulo, que é a convicção que ele sempre teve de que Deus o chamou, de que Deus o consagrou. Se eu e você perdermos essa convicção de que somos chamados, convocados por Deus, consagrados, filhos amados, eleitos, por causa da concupiscência, por causa das nossas quedas, por causa daquela vontade que está dentro de nós, se perdermos essa convicção, não seremos o que Deus quer que a gente seja. E isso é uma armadilha do inimigo, porque eu sinto uma vontade de pecar e eu digo, poxa, eu sou uma pessoa muito má, eu sou um servo de Deus e não era mais para estar sentindo essa vontade dessa maneira. E a gente começa a se envergonhar, começa a criar de nós mesmos uma imagem falsa, e isso é um engano do inimigo. É o engano do demônio que quer fazer que a gente perca as nossas convicções. Vamos observar como São Paulo fazia a introdução das suas cartas. Por exemplo, se pegarmos essa mesma carta aos Romanos, ele começa dizendo o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo.
escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. Vamos ver uma outra introdução de São Paulo na carta aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Vamos ver mais uma apresentação do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, São Paulo era muito convicto de que Deus o elegeu. Ele se apropriava dessa verdade e isso o dava força para ele ser quem ele foi. No entanto, esse mesmo São Paulo chega a escrever que ele tinha uma fraqueza dentro de si, horas fazia o que não queria, mas o bem que queria fazer, não fazia. Observe que São Paulo não era alheio às suas fraquezas. Ele, através das suas cartas, a gente consegue perceber que ele tinha um grande conhecimento de si mesmo. E isso é muito importante, nós termos um conhecimento de nós mesmos, conhecer as nossas fraquezas, para que a gente saiba lidar consigo mesmo e não caia nas armadilhas da concupiscência. Então São Paulo sabia quem ele era, sabia das fraquezas que moravam dentro dele, sabia dessa força de concupiscência, a ponto de ele dizer: ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Então é muito importante que a gente saiba separar. Essa vontade não é eu, é o pecado que habita em mim. Porque muitas vezes nós sentimos vontades que não era mais para os servos de Deus sentir. Não era mais. E Jesus até permite para a gente entender a nossa fraqueza, nossa miséria e a nossa dependência de Deus. E aí, diante disso que a gente sente, a gente é tentado achar que nós somos aquilo ali, nós somos a concupiscência e a gente se iguala à concupiscência. E a gente vai criando em nós essas imagens erradas. Uma pessoa olha para nós e consegue ver aquilo que a gente não consegue. Elas percebem, ali está um servo de Deus. Ali está uma serva fiel do Senhor. E muitas vezes essa convicção não está nítida dentro de nós, não está cravada dentro de nós. Então nós precisamos ter cuidado para não nos igualar à concupiscência. O problema é que muitos de nós se abaixa ao nível da concupiscência. Acha que se está sentindo vontade de pecar, logo é uma pessoa má. Então, o fato de sentirmos vontade de pecar não pode determinar nosso caráter. A nossa essência é boa. Tito, no capítulo 3, versículo 5, vai dizer que por sua misericórdia fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, Deus, aquilo que foi destruído pelo pecado, Deus restaurou em nós. Nós temos uma essência boa. É claro que para a gente manter essa essência boa, nós precisamos fazer aquilo que está em João capítulo 15. Diz o seguinte, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui está o segredo para termos uma essência boa e continuarmos com essa essência, que é permanecer na videira. O galho, ele só será bom se permanece na videira. A videira já restaurou o galho, já regenerou o galho. Nós fomos regenerados por Cristo e agora a gente precisa permanecer em Cristo. Mais uma vez, irmãos, que nós permanecemos nele, continuaremos sentindo vontade de pecar. E isso não é nós, é a concupiscência. São Paulo deixou claro, não sou eu que ajo, é a concupiscência.
Porém, isso não tira a nossa responsabilidade. A vontade é da concupiscência, mas a responsabilidade é minha, porque eu tenho uma liberdade que nenhum demônio pode tocar. Ele só toca se eu der para ele, se eu autorizá-lo. Mas Deus respeita e o demônio não pode tocar. É uma liberdade que é nossa. A concupiscência não tem poder sobre a nossa liberdade. Portanto, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Toda vez que a gente abre concessão à carne, toda vez que a gente cede à vontade da concupiscência, à força da concupiscência, como diz Padre Jonas, toda vez que a gente abre a torneira da concupiscência, somos nós que estamos fazendo isso. A vontade é da concupiscência, mas a decisão é minha. O ouro, ele não deixa de ser ouro, porque ele não está purificado. Um ouro, enquanto está lá, diante dos escombros, diante das rochas, ele deixa de ser ouro por estar tão sufocado ali entre tantas outras coisas, outros materiais que não são bons? Não deixa. Nós também não deixamos de ser esses filhos e filhas amadas de Deus, mesmo muitas vezes sofrendo essa força da concupiscência, as tentações, diante de um mundo tão secularizado que a gente vive, diante de um mundo tão descrente, tão blasfemo. E nós cristãos estamos aí nesse mundo, diante dessa luta, mas precisamos ter essa convicção do apóstolo São Paulo. Nossa essência é boa. Nós somos chamados pelo Senhor, fomos consagrados, eleitos, como está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos uma raça eleita. O demônio quer nos enganar, quer que a gente perca essa convicção e tenha de nós mesmos uma imagem negativa, quer que a gente se iguale à concupiscência. O que você sente não é você. A vontade de pecar que você sente não é você. Saiba diferenciar, é a tua concupiscência. Agora, se você disser sim, aí é você. Porque a decisão é tua. E Deus nos chama a crescer nessa verdade. Irmãos, nós precisamos ter esse autoconhecimento de nós, fazer as pazes conosco mesmos. Outro pecado que a gente comete é de não nos amarmos. Quando nós nos igualamos à concupiscência, nós estamos deixando de nos respeitar, de nos valorizar, de nos amar enquanto filhos de Deus, assim como São Paulo fez quando ele dizia: eu sou apóstolo de Cristo chamado por Deus, por vontade de Deus e não por vontade dos homens. Então, que a gente aprenda do Senhor a se valorizar, saber que Deus fez uma obra em nós. Somos eleitos, somos chamados, somos separados. Eu não posso viver por aí sem a convicção de que sou um batizado, um filho de Deus, chamado a anunciar Jesus com a vida e com as atitudes, a deixar que o brilho de Jesus ilumine outras pessoas. Muitas vezes a gente vive acabrunhados. Não, mas eu, tão pecador, eu sinto essas coisas que não era para sentir. Não, as pessoas vão ver em mim a presença de Jesus Cristo. Sim, meu amado. Sim, minha amada. Não é porque você sente vontade de pecar que o brilho de Jesus não está em você, que a eleição do Senhor não está em você. Você é um eleito, um consagrado, uma consagrada. Se a gente pegar o Catecismo da Igreja Católica, no número 27, diz o seguinte: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta convicção do homem à comunhão com Deus. O aspecto mais sublime está nessa convicção, nessa vocação à comunhão com Deus. E é nessa comunhão que a nossa essência verdadeira se resplandece. Em Cristo Jesus, estamos escondidos com Ele nos lugares celestiais.
Não podemos baixar o nível da nossa vida de servos. Não, não baixe o nível da tua vida de servo. Você não é o que você pensa de si ou o que os homens pensam, mas o que Deus pensa. Há uma eleição de Deus na tua vida, há uma consagração. Por isso, cumpre o chamado de Deus, cumpre os propósitos do Senhor, se apropria daquilo que é determinação de Deus. O que Deus faz, ninguém pode desfazer, nem nós mesmos. E Deus nos chamou a ser filhos amados, filhos eleitos. E vamos continuar lutando contra a concupiscência, mas não esqueça, a concupiscência não somos nós. A decisão é minha, mas a vontade é da concupiscência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, por ter ficado comigo até aqui, até o final. Quero te pedir para se inscrever no canal e deixar o seu like para que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.